Um ano após a morte do rapper Mac Miller, sua família postou uma carta aberta aos seus fãs no Instagram. Era janeiro de 2020 e a carta anunciava o lançamento do novo álbum que Mac havia gravado antes de partir, Circles, que era a continuação direta do seu álbum anterior, Swimming. Ou seja, o conceito desses dois projetos seria algo como nadando em círculos, já que traduzindo, Swimming significa nadando e Circles significa círculos. Dando uma olhada mais profunda nos álbuns, procurando conexões entre eles, eu fiz algumas descobertas interessantes. E uma delas literalmente explodiu minha cabeça. Hoje a gente vai dar um mergulho no universo desses dois projetos que estão ligados de uma maneira genial. Eu sou o Farrell, se inscreve, comenta qualquer coisa para ajudar o engajamento e bora pro vídeo. Beleza, então, vamos falar sobre Swimming. Esse álbum foi lançado em 2018, somente um mês depois que o Mac morreu, e os temas que ele aborda são saúde mental, batalha contra vícios, além de todo o seu esforço para lidar com os problemas, tentando sempre ver o lado positivo das coisas. Esforço esse que é representado por ele logo na primeira faixa intro, como uma metáfora para nadar. And I was drowning, but now I'm swimming through stressful waters to relief. A gente pode ver isso nesse trecho onde ele canta que antes estava se afogando, mas agora ele consegue nadar. O que ele realmente está querendo dizer é que depois de confrontado com a necessidade de nadar, ele precisou escolher nadar para sobreviver e conseguir seguir em frente. Mano, esse é um jeito bem esperançoso de começar um álbum, porém a gente é forçado a duvidar desse otimismo se for olhar na última linha do último verso, a última música, onde ele diz: My God, it go on and on, just like a circle I go back where I'm from. Everybody. Essa linha parece fazer referência ao provérbio bíblico: ao viemos, ao pó voltaremos. A ideia de que depois que morremos, voltamos ao lugar de onde viemos. E isso se estende até o instrumental da música, mano. Segundo o tweet feito pelo Mac, essa parte final era pra ser tipo uma ascensão ao paraíso. Hoje em dia é algo bem esquisito de se pensar, pois essa foi uma das últimas coisas que ele postou. Apenas 10 horas depois saiu a notícia de que infelizmente o Mac havia falecido acidentalmente por overdose, com somente 26 anos de idade. Bom, Swimming termina com a ascensão ao paraíso, por assim dizer, o que nos leva à sua continuação, Circles. Esse álbum foi lançado póstumamente depois de o produtor do Mac, Jon Brion, terminar alguma das músicas que faltavam. E assim como no álbum anterior, Mac começa nos dando uma ideia do que significa o seu título. I cannot be changed, I cannot be changed, no. Trust me, I've tried. I'd stand up right at the start of the line, drawing circles. Ele usa esse conceito de desenhar círculos para expressar como ele se sente após todas as tentativas de mudar a si mesmo. O mesmo conceito de círculos também aparece no trecho final do outro álbum, revelando pra gente a conexão entre o Swimming e o Circles. O que ele tá querendo dizer é que mesmo com ele se esforçando e conseguindo nadar, ainda que ele conseguisse enxergar a vista da superfície, antes não dava pra perceber, pois ele estava se afogando, ainda assim ele sempre acabaria no mesmo ponto onde ele começou, nadando em círculos. É mais ou menos isso. Esse conceito existencial de círculos, vamos dizer assim, tá presente em todo o álbum. No final da primeira música, Mac usa a rotação dos ponteiros do relógio para falar sobre como a natureza do dia a dia também é um círculo. It goes around like the hands I keep counting the time, drawing circles. Bom, o conceito de círculo é mencionado uma última vez no projeto, uma repetição sem fim de acordar de manhã e dormir à noite, como os pequenos ciclos que formam o grande ciclo da vida e morte na Terra. Mas tem outra coisa nessa música que merece atenção. Eu lembro que nas primeiras vezes que eu ouvi esse álbum, sempre que chegava no final, parecia que tava faltando alguma coisa, e era especificamente o último acorde da música que me incomodava. Escuta só. Go what? Não soa como se tivesse chegado ao fim, certo? Meio que como se fosse uma transição pra outra coisa. Bom, existe uma explicação técnica pra isso. A música termina, digamos, num acorde denso. Escuta ele isoladamente. Resumindo, esse acorde soa instável por um motivo que na teoria musical a gente chama de dissonância. Quando a gente escuta algo assim, instintivamente a gente espera por um próximo acorde que resolva a tensão causada pelo primeiro. Geralmente é assim que uma canção acaba, já que na maioria das vezes as músicas terminam num acorde sem tensão, o que dá a sensação de a música tá completa, mas não é o que acontece aqui. O álbum termina sem resolver essa tensão, de maneira até que óbvia, mas tão óbvia que eu achei difícil acreditar que isso fosse intencional. A razão pela qual Mac e o seu produtor poderiam ter escolhido terminar o álbum assim me deixou pensativo por um tempo. E bem, talvez isso pudesse ser explicado pelo último verso que o Mac canta nessa mesma música. Once a day I rise, once a day I fall asleep with you. Once a day I try, but I
can't find a single word. Então o tal acorde perdido, vamos dizer assim, estaria por aí da mesma maneira que a tal palavra que ele não consegue achar. Ou então, talvez fosse uma ideia do produtor, isso era pra ser uma outra metáfora, só que da vida do próprio Mac Miller, instável, sem resolução e que terminou antes da hora. Mano, me fez pensar tanto que eu literalmente ficava ouvindo as faixas várias vezes tentando encontrar uma resposta. É que um dia eu tava ouvindo a última música e quando acabou, o álbum começou tudo de novo. Eu pausei na hora e fui pegar meu violão pra tentar encontrar quais eram os acordes da primeira música e, curiosamente, um deles era justamente o tal acorde que encerrava a última faixa, sendo que o tom era Mi maior, o primeiro som que ouvimos no álbum. Falando em termos técnicos de teoria musical, isso seria uma resolução, já que a tensão do último acorde na música final é resolvida com o primeiro acorde da faixa de abertura do álbum, ou seja, o álbum Circles também é um ciclo. Talvez a gente nunca saiba se essa conexão foi uma escolha intencional feita pelo Mac ou pelo produtor dele, o Brian. Talvez tenha sido algo planejado, quem sabe foi só coincidência mesmo, ou até, quem sabe, pode ter sido destino, vai saber, mano. Mas pra mim isso realmente não importa, é algo que tá lá, sabe? E da maneira que eu vejo, encaixa perfeitamente com os conceitos dos dois álbuns. No final das contas, isso só mostra pra gente o quanto o Mac Miller era genial.